Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo-Mengão, que tem mudança na escalação para a partida de hoje contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Já chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber as informações do Flamengo e já coloca nos comentários o seu palpite e de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da Band, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Rio de Janeiro, para saber as informações do Fla, do Flu e também do Botafogo. Sem tempo para descanso. O Flamengo já voltou às atividades no Ninho do Urubu. Depois de deixar o clássico com uma entorse no joelho, De La Cruz passou por exames nesta segunda e a necessidade de cirurgia foi descartada. O meia já iniciou o tratamento, ainda sem previsão para retorno. No treino desta terça-feira, Filipe Luís definiu o time que vai entrar em campo no Maracanã. Arrascaeta, poupado no domingo, deve voltar aos relacionados, mas a tendência é que outras peças consideradas titulares ganhem minutos de descanso. Menos de 72 horas para descansar, e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite. Como adiantado por Felipe, os principais nomes que preocupam com sobrecarga são Bruno Henrique, Alexandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Luiz Araújo. Além deles, Alan, Pulgar e Plata, entregues ao departamento médico, também são ausências confirmadas. Todas essas baixas fazem com que o clube olhe com mais carinho para os reforços na janela de junho. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural, essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco que já é muito alta. Já estão na nossa tela aqui Pedro, o Evair dos tempos modernos e também o professor Filipe Luís, porque hoje tem Flamengo. A gente vai com a escalação agora? Vamos ouvir o Everton Araújo. Abel Neto, preste atenção, o Leão já tinha falado aqui para mim. Só que eu comecei a falar do samba, me empolguei, você começou a... Viu, Eugênio? Você me distraiu. Começa a falar de samba enredo, eu me empolgo. É maravilhoso. Vander Pires está vendo a gente, manda um abraço para ele. Tá vendo? Mas eu queria imitar aquela voz dele. Vamos lá com o Everton. Um abraço para o Vander, grande torcedor do Fogão, hein? Então vamos lá com o Everton Araújo. Calendário bastante apertado, mas acho que a gente tem que manter sempre o foco, treinar cada dia melhor para poder virar a chave mais rápido possível para dar o nosso melhor na próxima competição. Agora sim, a provável escalação do Flamengo. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Não é bem o Flamengo que a gente conhece, né? Mas... Que na verdade o Flamengo joga hoje. Filipe Luís é o professor com Matheus Cunha, Wesley ou Varela, João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas, Everton Araújo, que a gente viu falando ali, Gerson, o Adílio dos tempos modernos, Michael, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Pedro. Quem sabe o Michael não reconquista a confiança da torcida? Porque aquele último jogo lá pela Libertadores no Maracanã, a torcida tava pegando no pé dele, né, Eugênio? A gente tava lá no Maracanã. Olha só, rapaz, quem tá lá no Botafogo, o Henrique Dourado, velho conhecido do Flamengo. Números dele: 14 jogos, 6 gols e 1 assistência, artilheiro da equipe na temporada. Olho nele! Mari Pereira, hoje tem Flamengo e Botafogo da Paraíba. Pois é, essa vantagem mínima, né? Com o gol do Joshua lá, 1-0. Uma oportunidade para, além do resultado acontecer, o Filipe Luís descansar alguns jogadores. A gente tem acompanhado essa maratona do Flamengo, que dentro de campo se reflete muito, né?
no cansaço físico, baixa, quando isso acontece, baixa inclusive ali a concentração nas partidas. Então o Flamengo do Filipe Luís, que precisa de muita energia para acontecer, acho que tem muita capacidade de conquistar o resultado. Com esse time mesmo que a gente viu em campo, quem sabe a oportunidade para o Pedro voltar a marcar dentro de um Flamengo tão mexido acaba sendo uma das principais referências da equipe, mas o Flamengo tem essa vantagem de permanecer forte, rodando o elenco e conquistar a classificação. Jogo da ida, que foi no Maranhão, né? No Botafogo Maranhão, da Paraíba, mas que mandou o jogo lá no Maranhão. Professor Celso, pode jogar Wesley, pode jogar Varela, muda o que, professor? A Wesley é aquele apoio que a gente conhece, mas me chamou mais a atenção no campinho a presença do Gerson. É um entendimento do Filipe Luís de que alguém precisa pensar mais o jogo, né? Que foi o que faltou na última partida contra o Botafogo. Também dividir a responsabilidade com o Matheus França, né? Senão fica só na conta do menino. Me lembra aqui, viu, professor? Nosso editor-chefe, o Leão, me lembra que o Wesley está suspenso no Campeonato Brasileiro. Domingo tem Palmeiras e Flamengo. Então, como ele não joga domingo, é provável que ele jogue hoje, né? Aí vai na conta da dosagem, né? Da dosagem de energias. Quando você tem um jogador que não pode atuar em um campeonato, você aproveita e coloca no outro. Não seria um jogo para o Wesley, né? Seria um jogo para guardar o Wesley, mas já que ele não pode jogar. Olha só essa sequência, né? Porque é isso no final da semana que vem que para, né? Para o futebol, porque aí vem o Mundial de Clubes. Mas o Flamengo tem hoje um jogo que é decisivo, vale vaga na Copa do Brasil. Mas é um adversário, teoricamente, mais fraco, mais fraco, em que o Flamengo já venceu a primeira partida. Então você pode hoje poupar, aproveitar para poupar. Hoje. Porque no final de semana é Palmeiras, confronto direto no Campeonato Brasileiro, primeiro e segundo lugar. Ele tem que tentar tirar essa vantagem de 4 pontos que o Palmeiras conseguiu construir. Jogo dificílimo. Pode abrir 7. Pode abrir 7. Na outra semana, é um jogo que ele tem obrigação de ganhar para seguir na Libertadores. Jogo com o Tátira. Com o Tátira é tranquilo, tranquilo. Você pode achar que é tranquilo. Tranquilo. Pode pôr a reserveira que ganha. Tem que ganhar o jogo, não pode brincar. Eu já tenho palpite. Tem que ganhar o jogo. É de 3 para cima? Ou é exatamente 3? Não, a cara do Eugênio, fica bravo. Não é isso. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar e ganhar bem. Essa é a Mas intenção. não pode acessar. O grande erro do futebol brasileiro é entrar na Libertadores. Esse aí já ganhou, tá fácil, tá na conta. Aí é por isso que se complica. Foi pensando assim que se vê nessa Central Córdoba foi, vamos lá pra ganhar, pra ganhar. Não, peraí. Perdeu no Maracanã. Central Córdoba é o time argentino, amigo. Mas é desconhecido. Argentina, mas é campeã do mundo. Eu nunca tinha ouvido falar, isso aí é pra passar por cima, vamos ganhar fácil. Seriedade. O Flamengo precisa ganhar, se tiver que fazer 2, 3, 4, 5, 6, faz o que tiver que fazer contra o Tátira. Não pode correr risco no jogo. Perfeito. Eu cortei o seu raciocínio que você ia falar que são 3 decisões e... Não, depois tem mais um jogo de Campeonato Brasileiro, mas aí, assim, claro, é importante ganhar e tudo, mas eu acho que especialmente esses 3 agora, sendo o jogo de hoje, teoricamente o mais fácil, então que ele pode poupar um pouco mais. O mais complicado, teoricamente, porque todos são decisivos e não pode tropeçar. O mais complicado é contra o Palmeiras, claro. Né? O mais complicado é o Palmeiras, mas eu acho que o mais importante é o Tátira. Isso sim. Não pode tropeçar com o Tátira. Ele encerra com Fortaleza e Sport antes de ir para o Mundial. Ainda tem 2 jogos depois do Tátira antes de ir para o Mundial, Fortaleza e Sport. Meu Deus do céu, a gente está falando de acabar no fim da semana que vem e estamos enfiando aí 5 jogos, é isso? É isso, 5? Ainda tem a outra semana, né? Segunda semana de junho. Tá, mas é uma maratona mesmo, né? É uma loucura. É por isso que a nossa Gláucia Santiago, indignada, fez o vídeo do ano ontem, dizendo que tem futebol na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É isso. E o Flamengo ainda tem time para isso. Você viu que a gente não colocou... é um jogo por dia não, prof. São vários por dia. Hoje são 6, né, de Copa do Brasil. Pois tem jogos todo dia. de Copa do Brasil. E ainda o Flamengo é um privilegiado nesse sentido, que a gente colocou um campinho aqui de um Flamengo misto com muito nome bom. A maioria dos times não tem essa possibilidade, né? O Flamengo ainda tem essa possibilidade, ainda que muitas vezes também no limite. O que se machuca jogador do Flamengo,
O torcedor do Flamengo fica assustado esperando acabar os 90 minutos, não só para o time não tomar gol e fazer, Ninguém se machuca. como não vê ninguém com aquela mãozinha no meio da transmissão, de repente aparece alguém com a mão na posterior. Ou na posterior ou assim, né? Mas isso ou faz sinal de isso nos substituição. últimos anos, né? Desde Renato Gaúcho já era vítima Renato disso. Gaúcho, desde o Rogério Ceni no comando, o Flamengo vem sofrendo. Porque ele está, por ter esse grande investimento, grandes elencos nos últimos anos, ele está sempre disputando todas as competições e indo longe em todas. É isso. Né? Qual Então campeão? acaba 3 disputando frentes. muitos jogos, 3 frentes pelo menos. Fora as convocações para as seleções, que muitas vezes acabam lesionando jogadores que voltam e ficam afastados por um tempo. O Pedro foi assim ano passado, do ano passado para esse. Quantas vezes já não aconteceu com o próprio Arrascaeta e outros Isso desde o jogadores. tempo do Guerreiro. O Isso. Peru levava o Guerreiro, nunca devolvia o Guerreiro direito. Né? Mas é o preço que você paga, é até injusto, né? Porque você é punido pela sua competência. O Flamengo não disputa só 3 frentes. O Flamengo disputa 3 frentes com a responsabilidade de ganhar em todas elas. Então é um desgaste físico e psicológico muito grande. Né? Como você avalia, professor, o trabalho do Filipe Luís? Já era esperada essa oscilação? Como teve, por exemplo, na Libertadores, agora está mais tranquilo depois que ganhou o último jogo. Vai ter que ganhar do Tátira, mas deu uma estabilizada, correu um risco. Mas era esperado, está dentro do que se esperava o trabalho do Filipe Luís? Eu acho que ele está até acima, se você contar o pouco tempo de carreira, os títulos, a simbiose com a torcida em relação ao jeito de jogar e mais do que a instabilidade, me chama a atenção o jeito que ele pega no volante na hora da instabilidade. Não no volante jogador, mas no volante da nau que ele conduz, né? Embora a nau seja do Vasco, mas ele reage rapidamente a essas oscilações, ele dá respostas, ele analisa o jogo, ele percebe o que faltou na partida anterior. Então a gente falou muito, por exemplo, contra o Botafogo, faltou criação. Hoje ele já se preocupa em colocar mais jogadores para equilibrar o que faltou na partida anterior. Eu gosto muito do jeito que o Filipe Luís reage, gosto muito do jeito que ele vê os jogos, o jogo acaba, ele fala do jogo, com as qualidades e os defeitos, sem medo de ser feliz e sem medo de ser infeliz também. Quando ele tem que botar o dedo na ferida, ele coloca, não vê cara. Teve o caso Pedro na semana passada, não ficou usando Pedro para jogar para a galera. Gosto que eu muito ia do jeito falar, que ele porque conduz. tem que estar preparado, porque a pressão é muito grande. Até às vezes antes de... Por exemplo, na semana passada, eu e o Eugênio estávamos lá na cobertura, estávamos no Maracanã. E quando foi anunciado, por exemplo, a escalação e o Pedro estava no banco, não no estádio, mas você percebia nos bate-papos, nas redes sociais, já a galera cornetando, como é que pode para um jogo decisivo e tal. Ele foi na coletiva depois e explicou que era uma questão física. Ele assumiu riscos, né? Faz parte da função dele. Eu lembro, Abel, que quando foi cogitado o nome do Filipe Luís na seleção brasileira, a gente debateu aqui essa possibilidade, e eu dizia para você que era um técnico ainda muito jovem, sem experiência na função e que não tinha experimentado ainda as dificuldades do dia a dia de um treinador de futebol. Que ele até então praticamente ele não tinha perdido, né? Ele tinha mais título do que derrota. Não sei se continua sendo assim ou não, mas já perdeu depois no meio do caminho aí outras situações, outros jogos. E ele não tinha ainda sido obrigado a lidar com a cobrança, a crítica, o dia a dia, o desgaste com os jogadores. E ele está passando por isso. É natural, ele é muito bom técnico, ele tem um entendimento tático do jogo muito interessante, mas dirigir o Flamengo é muito pesado. Porque mesmo quando você ganha, você é criticado. E ele tem que tomar decisões, às vezes, difíceis. Eu mesmo fui contra ele ter deixado o Pedro no banco de reservas. Seu corneteiro! Nosso trabalho é aqui opinar. Num jogo que precisava de gol, hein? Exato. E a explicação não, porque o Bruno Henrique marca melhor. Mas o atacante, para mim, tem que fazer gol. Você tem o time inteiro para marcar. E não é que o Pedro não marque. Ele talvez marque um pouco menos do que o Bruno Henrique, mas você não pode colocar em cima de um jogador só. Não era só marcar, por exemplo, quando o adversário... Era
pressionar lá a saída. Então, ele pode pressionar menos que o Bruno Henrique, mas também quando ele tem a bola no pé dentro da área, ele tem mais conhecimento da área do que o Bruno Henrique. Mas deu tudo certo, o Flamengo passou, ganhou o jogo que tinha que ganhar, fez os 2 gols que precisava fazer. E ele, no final das contas, teve moral para chegar na coletiva e falar: o Pedro tá fora, não depende dele entrar em ritmo. Agora, se não acontece o resultado, ele ia ter que se explicar diante de algo que ele não alcançou. Para a sorte dele, ele alcançou. Então é assim, a cobrança vai acontecer, quanto mais tempo ele tiver na frente do time do Flamengo, vai ter mais gente questionando as decisões dele, que às vezes serão certas e darão errado, às vezes serão erradas e darão certo, porque o futebol tem disso. O futebol tem isso, você pensa uma coisa e às vezes ela não acontece. Claro. E você não pensa e acontece e você comemora no final das contas. Porque tem a ideia e tem a execução, né? Não depende do técnico tudo, depende de uma parte. E ele vai ter que aprender, e eu acho que está aprendendo a, de repente, pegar uma resposta, uma pergunta na coletiva um pouco mais aguda, que ele tem que, às vezes ele já começou a dar uma variada aqui e ali, numa resposta ou outra, e isso vai criar casca nele. Ele está no processo de evolução e o Flamengo sabe disso. O torcedor do Flamengo talvez não entendesse que passaria por esses momentos de provação, porque ele começa muito bem, está pronto. Ninguém está pronto com 3 meses de profissão. Ele está num processo evolutivo. Então é isso aí, nação. O Filipe Luís deve poupar, então, para essa partida. Provavelmente vai com essa escalação. Matheus Cunha, na zaga Danilo, João Vitor, Ayrton Lucas, Wesley. Eu acho que ele vai com Wesley, principalmente porque na partida contra o Palmeiras, o Wesley está suspenso. Então ele deve jogar o Wesley aí nessa posição. Everton Araújo, Gerson, Cebolinha, Matheus Gonçalves, Michael e Pedro. Vamos ver se vai confirmar, mas eu acho que essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Botafogo da Paraíba. Palpites para a partida de hoje, hein? Coloque o seu palpite nos comentários, deixe aí a sua opinião. Eu vou deixar meu palpite para mim, Flamengo 3-0. Mas vou dizer uma coisa para você, poderia logo ser um 7-0, já para a torcida ficar animada, todo mundo ficar feliz, não é? Ir com moral para a partida contra o Palmeiras. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas eu vou deixar meu palpite aqui, para mim 3-0. O Flamengo vence essa partida aí contra o Botafogo da Paraíba e festa no Maracanã. Tamo junto, nação. Deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.